clubes do futebol nordestino e, além de notícias do Ceará, também sugestões, né, de contratações, como foi nessa do caso do Rodriguinho, que acabou se oficializando. Então, vale lembrar, né, antes do início da janela, agora do mês de agosto, lá em julho, o Ceará já tinha anunciado 3 posições que monitorava o mercado e aí não citou, né, nomes e tudo mais. Então, aqui, ó, a gente já definiu 3 posições ali que a gente hoje sente uma necessidade no elenco, né, e que estava fazendo contato e tudo mais, e obviamente o principal foco foi na contratação de meia, um ponta, né, pelo lado dos campos e também na defesa. Foi aí a prioridade do Ceará nesse meio do ano e anunciou a chegada então do Rodriguinho, de 22 anos de idade. Não acho que vai ser um cara que vai chegar, vai ser um titular absoluto, mas tanto ele quanto o Paulo Baia, né, ele foi contratado também recentemente junto ao Fluminense, eu acho que são aqueles jogadores que podem dar uma volta por cima, não vinha bem nos seus atuais clubes e já tinha feito uma boa Série B do ano passado, né, bem parecido. 2024 pelo América, o Rodriguinho foi bem, também teve bons anos, né, por exemplo em 2023 e 2024 na reta final da Série B, 16 jogos, 4 gols e mais 2 assistências, chegou para o Cruzeiro sem custos e tinha contrato até o final, ainda tem, né, de 2027, e aí no Cruzeiro não vinha sendo aproveitado, jogou mais a Sul-Americana, né, fez 5 jogos da Sul-Americana, 1 apenas na Série A e 2 no Campeonato Mineiro. Eu torço para o Cruzeiro, né, eu acho ele um bom jogador, mas realmente na posição dele não ia ter espaço tão cedo, porque ele estava disputando muito mais a posição de meia, e eu até achei um pouco errado, mas porque o Leonardo Jardim gosta muito mais de pressão e intensidade ali pelo lado esquerdo, né, do campo, e acaba que o Wanderson é um titular incontestável pelo lado esquerdo, né, então às vezes que o Cruzeiro ficou sem um ponta direita, o Christian, né, que é basicamente um volante que está jogando de ponta e tem dado certo, ele colocou às vezes o Eduardo, colocou às vezes também um outro jogador na posição, mas nunca, por exemplo, o Rodriguinho, que eu acho que ele poderia ter jogado nessa função, até porque no América Mineiro, quando a gente analisa os números na temporada passada, ele caiu muito como ponta. Aí o Leonardo Jardim, às vezes que o Rodriguinho jogou, né, muito mais pelo meio, e aí para ele brigar com o Matheus Pereira e o Gabigol, que também tem jogado de meia, fica muito difícil, né. Lembrando que em alguns jogos na Sul-Americana ele caiu pelo lado direito, ó, tá aqui na Sul-Americana o mapa de movimentação, principalmente nos jogos em casa que o Cruzeiro fez contra o Palestino, vitória por 2-1, e contra o União, empate em 0-0. Enfim, acho que é um bom jogador, torcer para ele bem, aí empréstimo sem compensação financeira e sem um valor estabelecido para a compra do atleta que tem 22 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre o Rodriguinho, o espaço para comentários vai estar aqui aberto para vocês. Bora falar então sobre mais uma dessa novela, né, envolvendo o Cruzeiro, Lautaro Dias e tudo mais. Vou deixar aqui, ó, o Cruzeiro recusa a proposta do Ceará por Lautaro Dias, né? O Vozão tentou contratar atacante por empréstimo, mas a diretoria só aceita negociá-lo em definitivo. Ou seja, tá nesse impasse porque o Cruzeiro quer de volta o investimento que fez, né, um pouco mais de um ano atrás, de quase 16, 17 milhões de reais. Não foi a primeira vez, já foi inclusive a segunda proposta oficial do Ceará e de outros clubes também do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem 70% dos direitos econômicos, 3 milhões de dólares e contrato super longo, né? Tem mais 3 anos, até junho de 2028. E aí o Cruzeiro, por exemplo, até aceitaria um empréstimo, né, que vários clubes já procuraram. Mas esse empréstimo teria que ser uma obrigação de compra no final da temporada. Ou seja, pode ser que o Ceará teria esses 16 milhões, mas só em janeiro. Então você pegaria ele por empréstimo e pagaria o Cruzeiro no final da temporada ou no início do ano que vem, né? Geralmente o pessoal paga à vista, uma parte, depois o restante parcelado. Só que, não que o Cruzeiro tenha interesse agora de vender por esses 16 milhões, pode até ser um empréstimo, mas teria essa obrigação de compra. E eu vejo que pelo desempenho ruim do Lautaro Dias e pela fase dele, né? Eu não sei se os clubes vão animar não, pagar esses 16 milhões de reais sem ter certeza, né? Acho que o Cruzeiro o que deve mais ter recebido é a proposta realmente de um empréstimo e no final do ano uma opção de compra pré-fixada, quem sabe no valor próximo disso, né? 15 a 20 milhões de reais. O Cruzeiro até via como uma possibilidade boa emprestar ele para algum clube da Série A para ele jogar com mais frequência, quem sabe se ele fosse titular, fazesse alguns gols, poderia até mesmo se valorizar, né? Por que não? Mas acho que o medo do Cruzeiro é justamente esse, empresta o atleta, ele não consegue jogar, pensa, faz 6 jogos no Ceará ou no Vitória, por exemplo, e volta para o ano que vem. Imagina o mercado que o Lautaro Dias teria e o Cruzeiro recuperar esses 16 milhões. Então deve estar analisando as opções aqui no Brasil e também do exterior. Eu ficarei na dúvida também para ver que posição que ele jogaria, porque no Cruzeiro ele estava jogando muito mais centralizado, nas poucas vezes que ele entrou
com o Leonardo Jardim, então ele não tem caído mais como um ponta, né, pelo Cruzeiro, até fez alguns jogos na Sul-Americana, dá pra ver aqui, ó, muito mais centralizado, caindo pouco pelo lado direito, no Brasileirão até com o Fernando Diniz e o Seabra no ano passado, jogou mais de ponta, mas nesse ano com o atual comandante, não tem jogado tanto assim não. Eu vejo como tem o Pedro Raul, né, no Ceará, eu acho que o Lautaro Dias chegaria para ser uma opção nas beiradas, onde somou ótimos números pelo Independente Del Valle, por exemplo, né, 2022 e 2023, até deixar o clube, passagem até o final do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o Vina e essa volta dele para a atual temporada. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no canal, bora chegar a essa próxima meta que é de 22 mil inscritos aqui no YouTube. Lembrando que sempre trazemos notícias, né, do mercado da bola para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva, ative o like aqui, que com certeza nos ajuda bastante. Sobre o Lautaro Dias, né, eu até comentei aqui com vocês no início do vídeo, ele jogou contra o Mirassol faltando 7 minutos para terminar o jogo e agora só pode fazer mais uma partida pelo Cruzeiro na Série A, né? Se ele já completar 7 jogos, não poderia mais defender o Ceará. Então não sei até que ponto o Leonardo Jardim quer utilizar realmente o jogador ou foi por conta de desfalques. O Cruzeiro só para o ataque tinha 2, né? No ano passado, no jogo passado contra o Mirassol, 2 titulares. Então acho que foi por isso que ele jogou. Tinha feito uma partida agora em agosto, 1 minuto contra o Botafogo e agora 7 contra o Mirassol. Ele entrou também para fazer uma função mais de meia e atacante, né? Então dá para ver que o Leonardo Jardim não quer utilizar ele como um ponta, por exemplo, não foi essa a expectativa dele no jogo contra o Mirassol, e aí já tem 6 jogos, né? Enfim, o Cruzeiro quer realmente uma venda ou um empréstimo com obrigação de compra para tentar recuperar os 16 milhões de reais. Caso contrário, pode ser realmente que ele fique no Cruzeiro até o final do ano, né, e não seja emprestado. Teria que ver essa questão porque o Cruzeiro está contratando o Sinisterra, que é um atacante que pertence à equipe da Premier League, o Bournemouth, e aí vai chegar para ser um titular. E aí o Lautaro Dias já não tinha espaço de centroavante e ponta, e agora vai chegar mais esse reforço e mais outro até o final da janela. Eu não ficaria surpreso. Se fosse o Ceará, eu esperava, porque pode ser que, não aparecendo em outros clubes, o Cruzeiro acabe optando por emprestar o jogador, economizar o salário dele em folha, né? E aí você tem a chance dele arrebentar pelo Ceará, por exemplo, e ser vendido, seja para o próprio Vozão ou para alguma outra equipe aí do futebol brasileiro ou internacional. Ficaria de olho. Acho que esse negócio ainda pode sim acontecer. Mas, igual eu falei, foi relacionado normalmente e entrou no jogo contra o Mirassol. Acho que nessa sequência aí até o final do mês vai ser muito importante, porque tem jogos da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai ter que mandar um time misto, né, para alguns jogos, e aí se o Lautaro Dias entrar, ele não poderia defender mais nenhum time aqui no Brasil. E aí vamos ver como que vai ficar essa questão envolvendo o jogador. Lembrando, né, o Ceará hoje está numa posição bem confortável no campeonato. Acho que o principal objetivo é realmente se manter na Série A, porém é só fazer mais 20 pontos no restante aí de mais de 19 jogos, 18, é isso, 18 rodadas ainda. Então assim, tá bem tranquilo nessa questão, espero eu, né? Eu acho que o principal objetivo, quem sabe, é voltar a uma competição sul-americana. A sul-americana é mais tranquilo, né? Fica ali em 13º, às vezes 15º lugar vai. Vamos considerar aí 12º, 13º, acho que o Ceará tem condições para ficar, ou uma Libertadores, que aí teria que ficar pelo menos na 7ª colocação, sexto, né, mais garantido, mas a 7ª, 8ª, às vezes acaba pingando, né? Por que não? O Mirassol, o Ceará, eu não ficaria surpreso se um desses brigassem até o fim por uma vaga na Libertadores, tá? Sinceramente, não ficaria nada surpreso as duas equipes vindo da Série B e indo para a Libertadores. Eu teria que pesquisar se alguma vez já aconteceu isso, mas eu tenho certeza que se for uma vez no máximo, foi muito. Então, eu acho que a chegada dos reforços atuais, mesmo que não seja nenhum assim, nossa, que espetáculo, vai chegar e esse cara vai ser titular absoluto, não tenho dúvidas. Não, as contratações, por exemplo, chegou para ser pontuais, brigar pela posição, o que é mais importante, né? Você acaba tendo mais elenco para o decorrer da competição. Vai lembrar, vai ter o jogo amanhã, estou gravando terça, quarta-feira vai ter o jogo contra o Bahia, na semifinal da Copa do Nordeste, jogo difícil, os dois numa fase muito boa, certamente o Bahia vai para a Libertadores também pelo Brasileirão desse ano, tá com um time bem arrumado, e aí, quem sabe, né, conquistar uma Copa do Nordeste seria muito boa também, até porque tem agora esse jogo contra o Bahia e na final, ou CSA ou Confiança, ambos na Série C e Série D do Brasileirão, acaba ficando uma possibilidade sim real. Vamos falar também sobre o Zanocelo, um nome que foi contratado, até nem tinha comentado com ele aqui, sobre ele aqui com vocês. Jogador então que chega por empréstimo até o final do ano junto ao Santos, onde fez uma boa temporada pelo Estoril Praia, onde ficou 1 ano e meio no futebol português, né? Somou no total 46 jogos, 3 gols marcados,
Lembrando que ele já tinha passado pelo rival, pelo Fortaleza, curta passagem em 2023. Eu jurava que ele iria virar um grande jogador, porque teve bons momentos em 2021, em 2022. Não é à toa que o Santos pagou mais de 11 milhões e meio de reais nele no início de 2023. E aí já foi anunciado, deve fazer a sua estreia no decorrer desse mês de agora de agosto, né? 24 anos, chega para ser um meia central, chega muito bem também no ataque, não é aquele defensor para aquele meio campista mais defensor, mais recuado, chega muito bem no ataque também. Boa contratação, pode deixar sua opinião aqui sobre o Zanocelo nos comentários. Outro também foi o Paulo Baia, que fez a estreia dele no último final de semana, né, contra o Red Bull Bragantino. Entrou faltando 24 minutos, deixou uma boa impressão, né, nessa reta final do jogo. Atleta que foi muito bem mesmo, foi pelo Goiás no ano passado, com muitos altos e baixos, tá? Acho que é um jogador ainda que tem que ser potencializado, tem que ser melhorado, vamos colocar assim. 33 jogos na Série B, 8 gols e 4 assistências. O contrato dele estava perto do fim, aí ele foi para o Fluminense, empréstimo aí pelo Primavera. Não sei até que ponto o clube ainda tem ele, ou se